Antes de começar, deixa-me fazer-te uma pergunta. Já reparaste que quase todas as histórias realmente assustadoras acontecem de madrugada? Não é a meio da tarde, não é num lugar cheio, é sempre naquela hora estranha, quando o mundo parece desligado e só sobra tu e mais alguém que não devia estar ali. O turno da noite é assim. Menos gente, menos testemunhas, menos explicações. E o problema não é o escuro. O problema é quem se sente confortável demais dentro dele. No vídeo de hoje, vais ouvir relatos reais de pessoas que estavam apenas a trabalhar, a cumprir o seu turno, a tentar passar o tempo, até perceberem que não estavam tão sozinhas quanto pensavam. Histórias sem monstros, sem efeitos especiais, sem exagero. Só situações que começam normais e terminam de um jeito que te faz olhar por cima do ombro. Então agora pensa comigo. Se algo estranho acontecer às 3 da manhã, quem te vai ouvir? Porque estas histórias começam exatamente assim. No turno da noite. Sempre achei que o turno da noite tinha duas versões. A versão bonita, que as pessoas imaginam. Rua vazia, silêncio, um certo ambiente de cidade a dormir. E só precisa de passar o tempo até amanhecer. E a versão real, que é aquela que ninguém conta direito. Porque há coisas que, se as disseres em voz alta, parecem mentira. E juro que preferia que fosse. Eu estava no meu 3º mês de serviço. Recém-contratado, aquela mistura de entusiasmo com medo de fazer asneiras. Turnos puxados, poucas horas de sono e uma sensação constante de que o meu corpo estava sempre atrasado. Sabem quando estão acordados, mas a vossa cabeça ainda está a tentar perceber por que não estão na cama? Pois, numa dessas madrugadas eu estava a patrulhar uma área um tanto ingrata. Muitas ruas escuras, uns troços com mata dos dois lados e uns quarteirões mais certinhos com postes e comércio. O tipo de lugar que de dia é normal. À noite, parece cenário de filme de terror. E prestem atenção nisto. Não havia ninguém, nenhum carro, nenhuma janela acesa, nem cão a ladrar. Apenas o meu motor baixo, o som do rádio e aquele chiado que passamos a odiar quando estamos muitas horas sozinhos. Olhei para o relógio do painel e vi que já passava das 2 da manhã. Aquela hora em que até o vento parece andar de bicos de pés. Eu estava a virar para uma rua mais tranquila, a andar devagar, como fazemos quando procuramos algo fora do lugar. E foi aí que eu vi. Lá na frente, no quarteirão seguinte, havia uma cafetaria. Eu conhecia. Já tinha parado lá algumas vezes, comprado café antes do expediente, conversado com o dono. Um lugar comum. Só que naquele momento, estava acesa. E não era uma luz pequena, tipo alguém se esqueceu de um candeeiro. Era a iluminação inteira, como se estivessem a funcionar normalmente, como se fosse fim de tarde e houvesse gente a pedir cappuccino. A primeira reação do meu cérebro foi bem simples. Não, não está. Passei um pouco, travei e voltei devagar. Fiquei a encarar por uns segundos, à espera que o meu olho corrigisse o erro. Só que não corrigiu. A cafetaria continuava a brilhar no meio da rua vazia como se tivesse sido colada ali por engano. Aí pensam, deve ser funcionário a limpar. Pode ser. Só que havia um detalhe. A cafetaria fechava cedo. Sempre. Sem exceção. Eu tinha a certeza. E, por algum motivo, aquilo incomodou-me de uma maneira que não combinava com a situação. Era só uma luz acesa, certo? Mas senti aquele aperto no estômago, tipo quando percebemos que alguém nos está a olhar, mesmo sem ver ninguém. Encostei o carro à frente e saí. O ar estava frio. Não aquele frio agradável, mas aquele que faz o nariz arder. Andei até a porta com a mão perto do rádio no ombro, mais por hábito do que por confiança. E quando toquei na maçaneta, ela cedeu. A porta estava destrancada. Fiquei parado um segundo apenas, a avaliar, a olhar para os lados.
a tentar encontrar uma explicação simples. Não havia vidro partido, não havia marca de pontapé, não havia nada. Apenas uma porta aberta, uma luz acesa e uma cafetaria vazia. Empurrei devagar e entrei. E vou dizer-vos uma coisa: um lugar vazio de madrugada tem um som próprio. Parece que a nossa voz fica grande demais dentro do ambiente. Chamei pelo dono. Disse o nome dele, como quem não quer assustar ninguém. Nada. Apenas o eco. E o som do meu próprio uniforme a mexer-se quando eu respirava. Dei mais 2 passos e chamei de novo, mais alto. A tentar parecer profissional, sabem? A tentar parecer que não tinha um arrepio a subir pelo braço inteiro. Aí eu ouvi um barulho lá de dentro. Não era um grito. Não era um vidro a partir. Era um som, difícil de explicar, meio abafado, meio repetitivo. Como se alguma coisa estivesse a tentar fazer um ruído sem ser percebida. Procurei de onde vinha, passei pelo balcão e vi uma porta que nunca tinha notado antes. Uma porta pequena, meio escondida. Atrás dela, uma escada a descer. Fiquei com a mão na lanterna do cinto e parei ali, a olhar para o buraco escuro como se o escuro me fosse devolver um olhar. Está bem, vamos lá. É o meu trabalho. Só que eu não queria. Eu desci. Cada degrau fazia um som seco, e o feixe da lanterna era fino demais para aquele lugar. A luz batia nas paredes e parecia que o resto da cave engolia tudo. Lá embaixo, o ar era diferente, mais úmido, mais parado. Aquele cheiro de lugar fechado, misturado com pó e algo ligeiramente metálico. Não sei, pode ser impressão, mas ficou marcado. E então o barulho veio de novo, mais alto. Desta vez, parecia mais próximo, e parecia errado. Eu sei que é estranho dizer isto, mas tinha algo de eletrônico misturado com algo vivo. Como se fosse um ruído que não devia sair de nenhum ser humano normal, mas também não parecia máquina. Segui o som até uma salinha no fundo. Um escritório pequeno, com mesa, arquivos e um duto de ar num canto, perto do teto. Parei e fiquei em silêncio. E aí, do duto, veio de novo, mais nítido, um som distorcido, como respiração quebrada, misturada com um chiado. Aí aproximei-me devagar e fiz o que, olhando agora, foi uma das piores decisões possíveis. Encostei o ouvido à grelha do duto e ouvi. Respiração. Não tenho como provar isto. Não tenho gravação. Só tenho a minha memória e a forma como o meu corpo reagiu na hora. Era alguém a respirar ali dentro, bem perto. O meu coração deu uma pancada tão forte que parecia bater na garganta. E eu congelei, porque na minha cabeça só existiam 2 opções. Ou eu estava prestes a encontrar alguém a precisar de ajuda, ou eu estava prestes a encontrar alguém que não queria ser encontrado. Puxei a lanterna e tentei olhar por dentro da grelha. No começo nada, apenas escuridão. Aí mudei o ângulo, encostei o rosto mais perto e o feixe apanhou de um jeito diferente. E eu vi uma mão, com luva, a poucos centímetros do meu olho. Foi como se o meu corpo tivesse tomado a direção sozinho. Recuei de uma vez, saquei a arma sem sequer perceber que a tinha sacado e gritei para a pessoa sair do duto imediatamente. Não houve resposta, nenhum calma, nenhum ajudem-me. Apenas o som de algo a afastar-se rápido por dentro dos dutos, como um animal a fugir. Fui até a lateral do duto procurando alguma abertura, alguma tampa, qualquer coisa. A grelha parecia presa, aparafusada. Não era para abrir a mão. E o som foi ficando mais distante, como se o labirinto de metal engolisse aquela presença. E aí, desapareceu. Silêncio. Um silêncio pesado, que parecia pior do que o barulho. Fiquei alguns segundos parado, a tentar entender o que tinha acabado de acontecer. Por que alguém estaria ali? Como entrou? Para onde ia esse duto? E, principalmente, por que a cafetaria estava acesa? Subi de volta quase a correr sem admitir que estava a correr. Lá em cima,
O lugar continuava igual. Luz acesa, mesas vazias, máquina desligada. Nenhum sinal de briga, de arrombamento, de nada. Chamei reforços. Quando chegaram, fizemos uma busca completa. E isso é o mais irritante. Não encontramos nada. O dono apareceu, assustado, a jurar que tinha fechado tudo cedo como sempre. Nenhuma janela arrombada, nenhuma porta forçada, nada mexido. E os dutos? Tudo no lugar. Sem parafuso solto, sem grelha fora. É como se alguém tivesse entrado ali, sem entrar. E antes que pensem, deve ter sido algum sem-abrigo que se escondeu. Eu entendo-vos. Eu também tentei agarrar-me a isso. Mas ainda me lembro daquele som. Não só a respiração, aquele ruído distorcido, aquele chiado misturado com algo vivo. E não esqueço o detalhe mais simples. A mão com luva, parada ali dentro, como se a pessoa já estivesse à espera que eu encostasse o rosto. Depois disto, comecei a reparar mais em pequenas coisas. Carro parado tempo demais em lugar errado. Luz acesa onde não devia. Porta destrancada em comércio fechado. Sombra que desaparece demasiado rápido. Porque no turno da noite, a verdade é uma só. A maior parte do terror não vem de fantasmas, vem de pessoas. E o pior tipo de pessoas é aquela que está perto. E só percebemos quando já está perto demais. Na semana seguinte, passei de novo por aquela rua. De propósito, com o vidro fechado, o rádio baixo e o olho preso no prédio. A cafetaria estava escura, como sempre. Só que, quando passei devagar, deu para ver uma coisa lá dentro, colada no vidro, bem na altura do rosto, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Um pequeno autocolante preto, em forma de uma mão com dedos longos. Talvez fosse decoração. Talvez sempre tivesse estado ali e eu nunca tivesse reparado. Ou talvez não. Só sei que não parei. E não tomo café naquele lugar desde então. Agora digam-me uma coisa. Se fossem vocês, teriam descido aquela cave? Ou teriam ligado diretamente a pedir apoio e ficado cá fora? História 2. O cliente que não queria ser atendido. Há um tipo de silêncio que não é confortável. Não é aquele silêncio da madrugada tranquila. É o silêncio que parece atento demais. Aprendi isso a trabalhar num posto de gasolina que ficava praticamente no meio do nada. Estrada longa, sem iluminação, só o letreiro do posto e mais nada à volta. Funcionava 24 horas. Por isso havia sempre alguém a fazer o turno da noite. E, por azar ou destino, quase sempre era eu. No início até gostava. Tinha internet, café à borla, pouca gente, dava para ver séries, fazer uns trabalhos, fingir que estava tudo normal. Só que depois de um tempo percebes uma coisa: a normalidade desaparece depois da meia-noite. O que sobra são pessoas estranhas, horas erradas e situações que não pedem explicação, mas também não aceitam nenhuma. Naquela noite específica, eu estava sozinho. Já passava da 1 da manhã, e eu não via um carro há bastante tempo. A estrada parecia morta. Nem faróis ao longe. Eu estava distraído, a ver um episódio qualquer no telemóvel, quando uma luz atravessou a janela por um segundo. Um carro tinha acabado de entrar no estacionamento. Levantei os olhos por reflexo e vi o veículo a parar numa das bombas. Motor a desligar, faróis a apagar. Tudo normal. Esperei que alguém saísse. Nada. Continuei a olhar para o telemóvel. 1 minuto. 2. 3. Olhei de novo. O carro ainda estava lá. E ninguém tinha saído. Tentei ser racional. Talvez estivesse a mexer no telefone. Talvez estivesse a contar dinheiro. Talvez estivesse a discutir com alguém dentro do carro. Mas passou tempo demais. Levantei da cadeira e fui até a janela. Não vi movimento nenhum. Nem portas a abrir, nem sombra, nem nada. Só o carro parado, morto. Foi aí que senti aquele incômodo leve, tipo um alarme interno que não dispara, só vibra. E então ouvi a porta do carro a fechar. Virei-me, já à espera de ver alguém a entrar na loja. Mas o homem ficou parado do lado de fora. Estava de capuz. Corpo virado de lado, cabeça inclinada para baixo. Só que,
Depois de alguns segundos, ele levantou o rosto e estava a olhar diretamente para mim. Não era um olhar agressivo, não era um olhar zangado. Era pior, era um olhar parado, sem expressão nenhuma, sem curiosidade, sem pressa, como se ele estivesse a tentar memorizar o meu rosto. Depois disso, ele entrou. O sino da porta tocou, aquele som agudo que normalmente até dá um certo alívio, porque significa cliente, movimento, algo normal. Só que, naquele momento, o som pareceu alto demais. Ele passou direto pelo balcão sem dizer uma palavra. Deu-me uma olhadela de canto. Só consegui ver um olho por baixo do capuz. E então foi para a parte dos lanches. Ouvi passos. Depois, silêncio. Um silêncio tão completo que parecia que ele tinha simplesmente desaparecido dentro da loja. Passaram-se alguns minutos. Perguntei se ele precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Chamei de novo, agora mais alto. Nada. Comecei a sentir aquele desconforto no estômago, porque a loja não era grande. Dava para ouvir qualquer coisa. Embalagem, frigorífico, passos, mas não vinha som nenhum. Quando eu estava prestes a sair de trás do balcão para ver se ele ainda estava lá, ele apareceu. Do nada. Surgiu no canto do meu campo de visão e caminhou lentamente até a porta. Sem me olhar, sem pegar em nada, sem pagar nada. Só saiu. Fiquei parado, a tentar entender se aquilo tinha mesmo acontecido. Aí ele foi até o carro, abriu a porta do passageiro e começou a mexer lá dentro, como se estivesse a procurar alguma coisa. E então, mais uma vez, levantou o rosto. Encarou-me de novo. Mesmo com o vidro entre nós, senti como se ele estivesse perto demais. E foi aí que ele começou a acenar. Não era um aceno amigável. Era lento, exagerado. Braço a subir e a descer como se estivesse a chamar alguém que não queria vir. Depois, ele começou a caminhar em direção à loja. Rápido demais. Enquanto acenava, ele enfiou uma das mãos no bolso do casaco. E nesse momento o meu corpo entendeu antes da minha cabeça. Corri até a porta. Tranquei. E consegui ouvir a maçaneta a girar do outro lado. Foram segundos. Poucos. Mas pareceram longos demais. Ele puxou a porta uma vez. Duas. E foi aí que vi o rosto dele de verdade, colado no vidro. E vi também a mão dentro do bolso a segurar algo que não parecia um telemóvel. Baixei as persianas e gritei que estava fechado. Ele ficou parado do lado de fora, sem falar nada. Só a respirar forte, a sombra dele a mover-se atrás da cortina metálica. Depois ele começou a bater no vidro. Não era um soco de raiva, era um bater ritmado, como se estivesse a testar. Ameacei chamar a polícia, e ele parou. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois, ouvi passos a afastar-se. Eu não abri. Fiquei escondido atrás do balcão por mais de 10 minutos, com o coração a bater tão forte que parecia que alguém dentro de mim estava a tentar sair. Quando criei coragem para levantar a persiana, o carro ainda estava lá, estacionado do mesmo jeito, com a porta do condutor aberta. Senti um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Nesse momento, outro carro entrou no posto. Um tipo comum, com cara de quem só queria café. Abri a porta para ele quase a implorar por normalidade. Contei o que tinha acontecido. E enquanto eu falava, o carro misterioso ligou sozinho. As luzes acenderam. E foi embora. Sem ninguém visível lá dentro. Talvez ele só estivesse agachado. Talvez eu estivesse a imaginar coisas. Mas até hoje, quando penso naquela noite, lembro-me de uma coisa específica. O jeito como ele me olhou. Não parecia que ele queria comprar nada. Parecia que ele só queria ter a certeza de que eu estava ali. E ainda me pergunto, se eu não tivesse trancado a porta a tempo, o que exatamente ele queria fazer quando chegasse do outro lado do balcão? Depois de ouvir tudo isto, é difícil não pensar numa coisa. Quantas pessoas passaram por situações assim e nunca contaram a ninguém? Porque o mais assustador não é o que aconteceu,
É o que poderia ter acontecido se alguém tivesse demorado alguns segundos a mais para reagir. A porta que fechou. O carro que foi embora. A decisão certa tomada no último momento. Agora, diz-me nos comentários qual destas histórias te deixou com aquele aperto no estômago. E se gostas,